No dia turma, vamos aqui nas evolutivas da atividade sobre temperatura e calor. Bem, pessoal, eu mandei um formulário, apresentar aqui a vocês. Esse formulário tratava da temperatura e calor e tinha uma atividade assim. Primeiramente, eu peço a vocês que quando forem responder as atividades, que escrevam o nome completo. Então, você escreve seu nome completo, identifique sua série, se você faz o segundo ano B ou o segundo C. Aí depois tem um vídeo. É importante, pessoal, que vocês assistam o vídeo todo, tá certo? Para poder responder a atividade, certo? É importante também que você pegue o seu livro didático. Se você ver aqui, ó, a gente sugere aqui a página do livro para você fazer a leitura e para você aprofundar o seu conhecimento. Porque nesse tempo de pandemia, você é o principal protagonista, do seu conhecimento. Então você tem que se esforçar ao máximo, tá bom? Então vamos lá. Aí aqui, gente, ó, quero que a gente assista esse vídeo e depois começar o exercício. A primeira pergunta era o que é temperatura? O principal foco dessa atividade era você diferenciar a temperatura de calor, saber conceituar as duas. Depois nós tínhamos qual instrumento que utiliza para medir temperatura, CIP, CIP exemplo, não aparece a pergunta toda. Como você define equilíbrio térmico, foi tratado no vídeo, está lá no livro também. O que você diz sobre a lei zero da termodinâmica, E a outra, o que é calor, Diante do seu estudo, existe diferença entre temperatura e calor, que era o principal foco. E aqui nós temos define caloria, Você define que era caloria, que é uma unidade, que é utilizada para medir a quantidade de calor, transferida de um corpo para o outro. E aqui tinha essa atividade que era para você fazer lá no seu livro, E foi orientada aqui para você apenas resolver, tá certo? Colocando um título para você ter organizado no seu caderno. Então, pessoal, embora tenha esse formulário, a gente faz para ficar bem melhor, de ter o acesso, e tudo, mas é importante que todos façam. Quando eu venho aqui, eu percebo que 26 pessoas fizeram. Eu clico aqui e vou saber exatamente o que eu fez. Então, aqui está a lista das pessoas que fizeram, Está vendo aqui, todo mundo colocou o nome, tá certo? Aí aqui, ó, tá aqui o percentual de alunos, A gente percebe aqui nesse gráfico quem mais fez foram os alunos do segundo ano B, Foram, na verdade, são apenas 25 alunos, e aqui tem as respostas de cada um de vocês. Então, a primeira pergunta era o que é temperatura? Então, quando a gente fala de temperatura, pessoal, temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das partículas, certo? Ela está relacionada, com a agitação das moléculas, de um corpo. Imagine você colocar água no fogo, quando você colocar água no fogão a gás. Então você observa quando você coloca água, né, eu poderia dizer que a água está fria, a água está no seu estado normal, a temperatura ambiente, a temperatura ambiente aqui na nossa região em volta de 30, 35 graus, tá entendendo? Aí, conforme, a chama desse fogão, o que é que vai acontecer? Vai haver um aquecimento, das partículas da água. Então você observa quando a água começa a ferver, ela começa a se movimentar, começa aquelas bolhas, já aquelas bolhas. Então a gente percebe que as partículas estão muito agitadas. Então quanto mais agitada tiver a partícula, maior é a temperatura de um corpo. Então a temperatura ela está relacionada com o grau de agitação das partículas, quando é colocado, esse corpo, sobre um aquecedor. Então, aí quando a gente
ver aqui as respostas, né, a gente percebe que muita gente ela não assistiu o vídeo, não utilizou o livro didático. Né? Então, é interessante que vocês façam isso. Né? Não sei nem o que é isso aqui, ó. Certo? O que é isso? Está entendendo? Ó, e lá no livro tem bem definidinho, né, o que seria temperatura, certo? Temperatura é o calor de propagação. Muita gente acertou, mas um monte de gente errou, né? Está confundindo a temperatura com calor. E temperatura e calor são coisas diferentes, tá certo? Aí qual instrumento esses dois utilizados para medir as temperaturas? Muita gente acertou. Essa pessoa que disse que não sei. Esse aqui diz que é um cocô. Tá entendendo? Tem gente que leva na brincadeira, não pode fazer isso. Então, o instrumento utilizado, né, para medir temperatura é o termômetro. Aí existem vários tipos de termômetro. Tem o termômetro clínico, né, que é utilizado nos hospitais. Né? Aí esse termômetro clínico ele pode ser de mercúrio, ou ele pode ser digital, acredito que vocês já viram. E tem vários modelos de termômetro, dependendo para que fim vai ser utilizado. Né? Então, aí nós vamos lá. Como você define equilíbrio térmico? Né? Quando é que dois corpos eles estão em equilíbrio térmico? Então, imagine quando você vai merendar de manhã. Né? Você vai fazer uma mistura de leite com café. Supomos que o leite esteja frio e você coloca o café quente dentro do leite para fazer a mistura. Então, inicialmente, as temperaturas dessas duas massas, a massa de leite e a de café, elas são diferentes. Mas quando você faz a mistura, depois de um determinado tempo, né, é atingido o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Né? Aquela massa vai ter uma mesma temperatura. O mesmo acontece, né, quando você encosta dois corpos com diferentes temperaturas. O que é que vai acontecer? Aquele corpo de maior temperatura vai transferir, né, energia para o corpo de menor temperatura. Depois de determinado tempo, eles vão estar a uma mesma temperatura, que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, o que seria isso? Né? O equilíbrio térmico é quando dois corpos de temperaturas diferentes se tocam e trocam energia, de modo que ficam com a mesma temperatura. Aí teve gente que diz que é normal, que é uma resposta, é normal. Tem outro que diz entre frio e quente, está em equilíbrio térmico, está entre frio e quente. Então, esses conceitos frio e quente que a gente utiliza no nosso dia a dia, no âmbito da física, não é correto usar isso. Tá certo? Porque quando eu digo que o café está quente, né, é muito relativo a palavra quente. Tá entendendo? Quando eu comparo aquele café que você diz que está quente com a larva de um vulcão, né? Então, o café estaria frio, né, se eu for comparar essas temperaturas, certo? Então, tá aí, pessoal, as respostas. Muita gente acertou, muita gente errou, tá certo? Mas é assim mesmo. Agora eu só peço, né, que vocês tenham mais atenção nos estudos. Olha o que diz aqui, ó. É o que diz a lei zero da termodinâmica em relação ao equilíbrio térmico. Ela diz o seguinte, que essa resposta está correta. Se um corpo tem temperatura igual a um corpo B, se um corpo A tem temperatura igual a um corpo B, e se a temperatura do corpo B é igual à temperatura do corpo C, então as temperaturas de A é igual a C. Portanto, os três corpos, a temperatura de A, de B e de C são iguais. Ou seja, ela diz mais ou menos assim, sem usar esses corpos, que se dois corpos, né, se a temperatura de dois corpos são iguais à temperatura de um terceiro corpo, então a gente conclui
que esses corpos estão em equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura dos três são iguais, tá bom? Então, que alguém acertou, alguém errou, mas essa definição, pessoal, estava bem detalhada lá no livro, né? Eu coloquei a página e tudo, pronto. Agora aqui a questão é perguntar o que é calor, né? Então, quando a gente fala o que é calor, às vezes muita gente confunde calor com temperatura. Às vezes a gente está fazendo calor, certo? É um conceito que a gente usa no nosso cotidiano, mas dizer que está fazendo calor, eu estou falando errado, no âmbito da física. Dizer, rapaz, hoje a temperatura está muito elevada, a temperatura hoje está elevada. Mas o que seria calor? Então, calor, quando eu falo calor, é energia em trânsito de um corpo para outro, que se dá, né, quando há diferença de temperatura entre esses dois corpos. Ou seja, quando é aproximado dois corpos, um corpo que está com a temperatura elevada e outro corpo que está com a temperatura baixa. O que é que tem de acontecer? Aquele corpo que tem maior temperatura vai passar energia para o corpo de menor temperatura, até atingir o equilíbrio térmico, tá certo? Vai chegar um momento que os dois corpos vão ter a mesma temperatura. Então, quando a gente fala de calor, calor é energia em trânsito. É a energia que é passada de um corpo para o outro, né? Em dias de frio, né, a gente usa isolantes térmicos, no caso de cobertor. Para que serve o cobertor? Por que a gente chama de isolante térmico? Porque ele vai, né, fazer com que a gente não perca calor para o ambiente, ou seja, a gente mantenha a nossa temperatura. Então, quando o corpo ele perde calor, né, para outro corpo, isso significa dizer que a temperatura dele está baixando, né, está diminuindo. Então, os isolantes térmicos servem para que não haja perda de temperatura. Por exemplo, né, quando você vai para uma festa, né, que você for levando bebida, você leva dentro de um isopor, né? Então, o isopor ele é um isolante térmico. Se você tirar aquele refrigerante e coloca fora do isopor, o que é que vai acontecer? Né? Vai ser passado energia, né? Vai haver uma troca de energia entre aquele, aquela latinha de refrigerante no ambiente, de modo que depois de um determinado tempo, né, a, a temperatura da latinha vai ser igual à temperatura do ambiente. Está entendendo? Ou seja, quando você coloca um refrigerante em cima da mesa, você tirou da geladeira, né, há uma diferença de temperatura do ar da sala, né, e a temperatura daquele refrigerante. Certo? Então, o que é que vai acontecer? O ambiente vai transferir, né, energia para o refrigerante, de modo que você percebe que ele fica suando, né? Então, isso ali é porque está acontecendo uma troca de energia, certo? Entre o ambiente e o refrigerante, de modo que depois de determinado tempo, a gente diz que o refrigerante está quente, ou seja, o refrigerante atingiu o equilíbrio térmico através dessa troca de energia, tá bom? Aí nós tínhamos o exercício 6, que era o último, né? Diante do estudo, existe diferença entre temperatura e calor? A resposta correta era que sim, que existe diferença, pois a temperatura está relacionada com o grau de agitação das partículas, certo? E o calor é a transferência de energia de um corpo para o outro, né? E o calor só se dá, né, só acontece se existir, né, corpos com diferentes temperaturas, tá certo? Para ser aproximado, ser colocado um colado no outro, né? Aí nós temos um exercício aqui para definir o que seria caloria, né? Que a caloria é a unidade que é utilizada para medir, né, quanto de calor é necessário
né, para que 1 grama de água varie sua temperatura em, em 1 grau Celsius. Na verdade, está aqui a definição. O que é caloria? É a quantidade de energia, né, que ao ser transferida para 1 grama de água, a temperatura dessa grama de água vai aumentar em 1 grau Celsius. Então, isso é a definição de caloria, tá bom? Aí nós tínhamos o último exercício, que seria o exercício 8, que é o exercício do livro que eu vou postar na próxima aula, tá certo? Então, é o seguinte, eu peço a vocês leiam, né, o que é sugerido, assistam o que é sugerido, tá certo? Faça anotações no caderno, tá bom? Para vocês, de fato, aprenderem.